Pessoal, todo mundo confirma para mim se está me vendo. Muito boa noite. É um prazer inenarrável estar com vocês aqui mais uma vez. Fiquei uns dias... Ai, peraí, só um minuto, que eu preciso mandar o link aqui para uma moça, gente. Um segundo. Joguei o link no grupo. Não joguei ainda não. Meu Deus. Deixa eu ver se eu não tô aqui. Só um minutinho, pessoal. Não joguei ainda não. Meu Deus, calma lá. Só um minutinho, gente. Deu um BO aqui. Pronto. Retornamos aqui. É um prazer inenarrável estar com vocês essa noite. Fiquei um pouco sumida. Essas semanas eu estava em operação, em missão, mas já estou de volta. Gente, olha só. Fernanda, você fica controlando quem entra aí no grupo, por favor? Ok. Beleza. Gente, seguinte. Hoje nós vamos trabalhar dois temas que ele é quase que certeiro na nossa prova, tá? Que é o tema de prisões, tá bom? Prisões. Fernanda, morra de inveja agora, como eu estou extremamente tecnológica. Aqui para ti, ó. Meu coração. Como assim você consegue fazer isso? Ai, gente, desculpa, eu sou outro nível de teacher, tá? Desculpa aí, tá bom? Ok? Mas depois, quem sabe, né, com alguns $1000 você não faça igual. E também o tema de medidas cautelares. Outro coração para você aqui, tá, Fernanda? Não, eu vou dar uma apagada nesse coração que não ficou muito legal. Compra um desse para mim. Ai, meu Deus, as pessoas. Olha o que pede, tá? Então vamos lá, pessoal. Trabalhando em forma de questão, beleza? Olha aí o nível do meu slide, tá? Trabalhando em forma de questão, pessoal, agora sério, sem qualquer tipo de brincadeira, tá? A gente vai fazer aquele estudo reverso nessas duas matérias. Apesar de que já teve muitas pessoas que já estudaram essa matéria, ok? Que já estudaram essa matéria, mas a gente vai resolver questões dela aqui, neste momento, beleza? Então, vamos lá. A primeira questão, ela diz o seguinte. No que concerne à prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva, assinale a alternativa correta nos estritos termos legais e constitucionais. Pessoal, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte. Nenhuma delas tem prazo máximo estabelecido em lei. Gente, olha só. A prisão preventiva, olha aqui, ó, a prisão preventiva, agora a Fernanda não vai aguentar a inveja dela, né? Calma, Fernanda. Eu quero um desse. Ô, gente, rapidinho. Se ela ficar falando muito, ela sabe que eu chego lá na casa dela e pego e vou embora com esse iPod dela. Tá, olha aqui a minha caneta mágica e meu iPad 8, tá? Olha o meu nível de investimento. A prisão preventiva, pessoal, ela dura, ela tem um tempo enquanto tiver os seus requisitos, tá? Então, anota aí. Enquanto tiver os requisitos da prisão preventiva. Aonde estão os requisitos da prisão preventiva, gente? Artigo 312 do Código de Processo Penal, ok? Então, a prisão preventiva, ela vai durar enquanto estiverem presentes os requisitos que determinaram a sua decretação. Só que a prisão temporária, ela tem um prazo, pessoal. E esse prazo, vocês sabem qual é o prazo da prisão temporária? 5 dias, prorrogado por mais 5 dias. E qual é o outro prazo? Alguém se arrisca? 30 dias, crimes hediondos. Por mais 30. Beleza, 30 dias, prorrogado por mais 30 dias, no caso de crimes hediondos ou equiparados. Tá?
Muito bem. Então, olha só, quando a letra A fala nenhuma delas tem prazo estabelecido em lei, essa alternativa está o quê? Errada. Por quê? Porque a prisão temporária, ela tem prazo, sim. Tranquilo até aí, pessoal? Sim ou não? Anotou no seu caderno? Então, a prisão preventiva, ela existe enquanto perdurar os requisitos que estão lá no artigo 312. A prisão temporária, ela vai persistir de 5 dias por mais 5 dias, ou no caso de crime hediondo equiparado, 30 mais 30. Perfeito? Letra B diz o seguinte: a primeira, a temporária, pode ser realizada pela autoridade policial, violando o domicílio e sem ordem judicial a qualquer horário do dia e da noite. Não, ele falou a primeira é a prisão em flagrante, tá, pessoal? Aqui, ó, a primeira é a prisão em flagrante. Pessoal, olha só, essa questão aqui, ela tá certinha, tá? Ela é o nosso gabarito, a letra B, marquem aí, tá? É o nosso gabarito, a letra B. Gente, para vocês terem uma noção, a prisão em flagrante, ela não precisa de mandado, tá bom? A não ser que ela seja determinada pelo STF, tá certo? Se for pelo STF, tranquilo, mandado de prisão temporária. Perdão, de prisão em flagrante, vocês viram, né, essa semana. Mas, fora desses casos, prisão em flagrante, não precisa de mandado, não precisa de ordem judicial. Ela pode ser violando o domicílio, sim, e pode ser a qualquer dia da hora e da noite. Essa questão, ela está certinha. Você pode, inclusive, pegar essa questão inteira. Chora, Fernanda, na minha chave, na minha caneta. Pegar essa questão inteira e jogar para o seu resumo, perfeito? Muito bem. Letra C diz o seguinte: a segunda, qual que é a segunda que ele falou lá? Olha aqui, ó, temporária. A temporária, que é a segunda, olha aqui, é cabível em crimes hediondos ou assemelhados, podendo durar 30 dias ou 60 dias. Gente, olha só, na verdade, o que nós temos é o seguinte: é 30 dias e ela pode ser prorrogada por mais 30 dias. Tá bom? Beleza. Quem já tiver essas anotações no caderno, só vai lá e faz um marcadinho de texto. Porque daí você vai olhar lá no seu caderno, onde está marcado, e você vai ver, essa informação foi cobrada em prova, eu tenho que fixar ela na minha cabeça. A letra D diz o seguinte: a segunda demanda ordem judicial e prévio parecer favorável do Ministério Público. Gente, olha só, a segunda que ele está falando é a prisão temporária. O que nós precisamos é que tenha prévia manifestação do MP. O juiz, ele não pode decretar a prisão temporária sem antes ter ouvido o MP. Só que é o seguinte: o MP pode muito bem ser contrário à prisão temporária e o juiz acatar a prisão temporária. Então, pessoal, isso aqui, ó, parecer favorável está errado. Porque é como se não, então deixa o que o Ministério Público decreta a prisão de alguém, já que se ele for contra, não vai poder. Entendeu? Então tá errado. O MP pode ser contra, sim, perfeito? Pode ser contra, sim, mas só que precisa ter essa manifestação. É igual aquele discurso da mãe. A mãe fala: minha filha, eu sei que a decisão é sua, mas senta aqui. Mesmo que você decida ao contrário, me ouça. É mais ou menos isso que acontece aqui. E a letra E diz o seguinte: a terceira pode ser decretada de ofício pelo juiz durante o inquérito policial. Gente, olha só, essa questão aqui, ela vem com um pouco de problemática, tá? Porque ela foi uma questão que ela caiu na VUNESP em 2018. Vocês sabem que nós tivemos a modificação pelo pacote anticrime, né? O pacote anticrime. Antes do pacote anticrime, pessoal, realmente o juiz, quando se tratava da prisão preventiva, ele não poderia decretar de ofício se fosse durante o inquérito policial. Só que agora, pessoal, o juiz não pode decretar de ofício em qualquer fase. Em qualquer fase. Entendeu? O juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício.
essa questão aqui, antes do pacote anticrime, ele só não podia decretar de ofício se fosse durante o inquérito. Só que agora não. Agora, ele não pode decretar prisão preventiva de ofício. Então, muito cuidado quando você estiver estudando lá no que concursos, ou, né, principalmente processo penal, porque tem muita coisa que você vai ainda, e a gente vai estudar nesse exercício aqui, que nós tivemos a modificação do pacote anticrime e pode tornar a questão errada. Tudo bem, pessoal? Todo mundo concorda com o primeiro gabarito? Então, vão anotando aí para mim, questão número 1, gabarito letra B, para depois a gente poder soltar o gabarito dela completa, tá? Aqui, como sempre, eu deixei para vocês os comentários, tá? Eu deixei para vocês os comentários aí. O material já foi encaminhado aos senhores, tá ok? O material já foi encaminhado aos senhores. Damos sequência. Damos sequência. Deixa eu perguntar, cadê se manifesta alguém aí que é da turma do professor Ezequiel, aí de Alenquer? O pessoal tá aí assistindo aula? Não tô vendo o pessoal aqui. Sim, boa, Mônica, perfeito. Agora eu tô. Questão, tá tudo tranquilo aí, pessoal de Alenquer, Monte Alegre, adjacências, tá? Show. Vamos lá. 2. Considere que no curso, vamos lá, 2, considere que no curso de determinada investigação, a autoridade policial tenha representado ao competente juízo pela prisão temporária do indiciado. Nessa situação, vamos lá. A letra A está dizendo o seguinte: a prisão requerida apenas poderá ser decretada para se inquirir o indiciado, devendo a autoridade policial, após o ato, representar pela sua soltura. Gente, olha só. A lei que trata sobre a prisão temporária, e eu gostaria que vocês abrissem ela aí no vadimeco dos senhores, é a Lei 7.960 de 89, tá? A Lei 7.960 de 89, tá? Muito bem. A primeira coisa que essa lei trata, tá? A primeira coisa que essa lei trata, ela vai dizer o seguinte, que a prisão temporária, ela vai ser decretada pelo juiz, tá? Então, quem vai decretar é o juiz. Então, decretada, anota no seu caderno, decretada pelo juiz, tá? Eu preciso, para poder ter essa prisão temporária, a representação, isso, a representação da autoridade policial, tá? Ou então, eu preciso ter o requerimento do Ministério Público, certo? Muito bem. Só que aqui, pessoal, ela, lá na própria lei, ela fala que vai ter o prazo de 5 dias, tá? Prorrogada por igual período, ok? Em caso, olha lá, de extrema, isso daqui é lá no artigo 2º, de extrema e comprovada necessidade. Vai formando o seu caderno aí, tá? Muito bem. A letra A diz o seguinte aqui. A prisão requerida apenas poderá ser decretada para inquirir o indiciado. Pessoal, a prisão temporária, ela é uma prisão pré-processual, tá? E ela vai servir, pessoal, para a investigação. Você não prende necessariamente alguém por ela ser perigoso, porque é alguém contumaz na prática delitiva, não. Se você vê que alguém recebeu um mandado de prisão temporária, é porque a prisão dele é importante para a investigação, perfeito? Para investigação, certo? Não é para eu poder inquirir o indiciado, nada disso, não é só para isso. É porque ele está atrapalhando a investigação de alguma forma, ou a prisão dele é importante para isso, perfeito? Então, a letra A está errada. Vamos aqui a letra B. Mesmo que a autoridade policial não tivesse requerido a prisão temporária, o juiz poderia tê-la decretada de ofício. Primeira coisa que você pode colocar aqui, ó,
juiz não pode decretar de ofício. Beleza? Estão montando o caderno dos senhores? Monta, mesmo que tu já tenha no seu caderno, monta um quadrinho com isso daí, é importante, tá? É importante. Então, primeiro lá, olha, o juiz que tem que decretar tem que ter representação da autoridade policial, requerimento do Ministério Público, extrema e comprovada necessidade, é para fins de investigação, entendeu? E o juiz não pode decretar de ofício, tá bom? Portanto, a letra B também está errada. Quem já tiver dado tempo de imprimir esse material, pessoal, vai riscando ele aí junto comigo, né? Senão, vai montando no seu caderno. Letra C. Caso se trate de crime hediondo, o prazo máximo da prisão eventualmente decretada será de 90 dias. Então, vou colocar aqui para os senhores, né? Então, no caso de crime hediondo, o prazo é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Ficou fácil, né? Então, não dá para ser 90, beleza? Show. Letra D. A prisão temporária não poderá ser decretada após a fase inquisitória da persecução penal. Pessoal, aí está o nosso gabarito, tá bom? Por quê? Como ela é uma prisão eminentemente para auxiliar a investigação, ela é pré-processual. A partir do momento que o MP recebe a denúncia, que ele oferece a denúncia, acabou. Eu não tenho... Iniciou lá a fase de persecução penal, pessoal, acabou a investigação, acabou todas as possibilidades de prisão temporária. Beleza? O juiz, se quiser, ele vai fazer a conversão dela em prisão preventiva, ok? Beleza. Letra E. Decretada a prisão temporária, o inquérito policial deverá ser concluído no prazo máximo de 10 dias. Pessoal, olha só. Se decretar a prisão preventiva, o preso que deverá ser, o preso é que vai ter que ser posto em liberdade se ultrapassar os 5 dias ou 10 dias em caso de prorrogação, entendeu? Então, o que você tem que entender? O prazo do inquérito não está relacionado ao prazo da prisão. Entendeu? Só que finalizou o prazo de 5 dias, finalizou o prazo de 10 dias, entendeu? Eu vou ter que soltar ele. Então, decretou a prisão temporária, acho que eu falei preventiva anteriormente, perdão. Decretou a prisão temporária, deu 5 dias, deu 10 dias, finalizou aquilo ali, aquele prazo da prisão, do prazo dela, acabou, solta ele. Entendeu? O prazo do inquérito está relacionado ao prazo que a gente tem lá no artigo 10, né, do Código de Processo Penal. Tranquilo até aí nessa questão, pessoal? Nós vamos estudando toda a lei de prisão temporária de acordo com que os exercícios forem aparecendo para nós. Beleza? Vamos lá, questão número 3. Aqui, então, eu tenho o nosso gabarito, né, comentado para vocês. Vamos lá para a questão número 3. Beleza? Tranquilo até aí? Fernanda, tem gente para ser aceito na aula. Estamos falando aqui. Já foi aceito. Era a Laise, não pode deixar minha xerife de fora, não, pelo amor de Deus. Ela está dizendo aqui que foi pedida para participar e não entrou. Não deixaram. Vamos lá. Questão número 3. Entrou? Beleza. Questão número 3. Vamos lá. Ela diz o seguinte, a questão número 3. Em relação à prisão temporária, assinale a opção correta. Tá? Assinale a opção correta. Diz o seguinte, a questão número 3. A prisão temporária poderá ser decretada pelo juiz de ofício. Pergunta aos senhores, apareceu de ofício, tá certo? Não, né? Posso ter decretado ela de ofício? Não, não pode. Então, tá errado. Conforme o STJ, a prisão temporária não pode ser mantida após o recebimento da denúncia pelo juiz. Correto, tá, pessoal? Se o juiz vir e recebeu a denúncia, ali é a fase que eu estou iniciando a persecução penal, ok? Isso está
pacificado no STJ, ok? De que a prisão temporária somente vai ser na fase de persecução penal. Acabou isso. E ele estabeleceu, se o juiz receber a denúncia e ele ainda estiver na prisão temporária, ele tem que soltar automaticamente, mesmo que ela não tenha finalizado. Perfeito? A letra B, ela está corretinha. Anote ela no seu caderno. Perfeito? A letra C diz o seguinte: são 3 os requisitos indispensáveis para a decretação da prisão temporária, conforme a doutrina majoritária. E ele coloca: imprescindibilidade para as investigações, existência de indícios de autoria ou participação e indiciado sem residência fixa ou identidade duvidosa. Gente, olha só. Aqui, eu coloquei para vocês que, se você abrir lá a lei temporária, vou abrir aqui para mim, eu peço que vocês abram aí também. Só não vou conseguir passar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Eu tenho um comentário aqui que coloca todos os crimes. Olha aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, tá? A lei temporária, pessoal, ela é uma lei super curtinha. Inclusive, dá para você ler tranquilamente a lei temporária. Ela vai estabelecer que vai caber a prisão temporária. Coloque aí, ó. Primeira situação que vai caber a prisão temporária. Quando for imprescindível para as investigações Estão montando o caderno dos senhores? Tá? Investigações do quê, pessoal? Do inquérito policial. Perfeito? 2, tá? Quando o indiciado não tiver residência fixa. Opa, fiz porcaria aqui. Onde que eu tava? Volta. Peraí. Aqui. Quando ele não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu mandei lá no outro grupo. Peraí. Fiquei em dúvida aqui agora. Eu mandei sim, Ave Maria. Achei que eu não tinha mandado para o outro grupo. Link, já pensou? Agora achar aqui de novo. O Meet. Aqui. Tá? Ou quando ele não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade, e o terceiro ponto, pessoal, quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação de autoria ou participação nos seguintes crimes. E aí eu trago para os senhores os seguintes crimes, que está aqui ao lado para vocês verem. Crime de homicídio doloso, sequestro, roubo, extorsão, tá? Extorsão mediante sequestro, estupro, o atentado violento ao pudor, tá, pessoal? Atentado violento ao pudor, nós não temos mais esse crime com esse nome, tá? Mas engloba tudo que eu tenho lá no estupro ou no estupro de vulnerável. O rapto violento, né, pessoal? O rapto violento, a gente não tem mais este crime também, mas eu tenho sequestro, enfim. Epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, quadrilibando, não tenho, mas eu tenho associação criminosa que ficou no lugar. O genocídio, tráfico de drogas e crimes contra o sistema financeiro. Todos eles cabem prisão temporária. Então, não basta que a prisão do cara seja imprescindível para a investigação.
Não basta que ele não tenha residência fixa ou não forneça elementos para esclarecimento. Eu preciso que, além disso daí, mas não necessariamente cumulando os dois, eu tenho fundadas razões de que ele participou nestes crimes que eu coloco aqui para os senhores. Aqui hoje, pessoal, tem uma grande diferença, da prisão preventiva e da temporária, porque a prisão preventiva, eu posso aplicar ela para qualquer crime, desde que eu tenha requisito. E a prisão temporária, não. Na prisão temporária, eu preciso necessariamente que tenha essas razões aqui que eu enumerei para vocês e seja em cima desses crimes aqui que eu falei anteriormente. Beleza? Portanto, aquela letra lá que eu falei, que eu já não me lembro nem mais qual é, acho que é a letra C, né? Ela está errada. Perfeito? Vamos lá. Letra D. A letra D diz o seguinte: é cabível a prisão temporária para a oitiva do indiciado acerca do delito sob apuração, desde que a liberdade seja restituída logo após a ultimação do ato. Não, pessoal. Primeiro que eu vou aplicar a prisão temporária para ele, pessoal, para fins da investigação, mas não tem nada na lei que fale que é para interrogatório e depois que eu finalizar o interrogatório eu coloco ele em liberdade. Não, pessoal. Eu vou colocar em liberdade automaticamente, não precisa nem de alvará de soltura, tá? Logo após finalizar o seu prazo. E letra E, a prisão temporária poderá ser decretada tanto no curso da investigação quanto no decorrer da fase instrutória. Você coloca aí uma observação. Coloca aí, observação. Somente, ainda completando o seu caderno, somente poderá ser decretada durante a investigação. Perfeito? Durante a investigação. Pessoal, para vocês terem uma ideia, essas questões que eu estou colocando aqui para vocês não estão difíceis, de verdade. Para quem tem estudado a lei, para quem já estudou, para quem leu, sabe que essas questões não estão difíceis. E eu falo para vocês, são questões que caíram em provas de, delegado de polícia. Quem pode o mais, pode o menos, tá, pessoal? Por isso que a gente estuda um nível mais alto para a gente poder fazer uma prova que talvez cobraria de uma forma mais razoável. Beleza? Número 4, questão número 4. Estão acompanhando aí? Tranquilo? Diz o seguinte, a número 4. Considerando-se que João tenha sido indiciado em inquérito policial por supostamente ter cometido dolosamente homicídio simples. Então, vamos lá. Você já começa a anotar aqui. João, ele cometeu o quê? Homicídio simples. Tá? Homicídio simples. E Pedro tenha sido indiciado porque ele cometeu homicídio qualificado. Então, Pedro cometeu homicídio qualificado. É correto afirmar que no curso dos inquéritos, vamos lá, ele diz o seguinte, na primeira questão. Olha aqui. Se a prisão temporária de alguns dos acusados for decretada, ela somente poderá ser executada depois de expedido um mandado judicial. Olha só, ela disse lá o seguinte: somente poderá ser executada depois de expedido o mandado judicial. Gente, essa questão ela está verdadeira, marque aí. Não adianta vir o juiz simplesmente e dar a decisão que ele vai decretar a prisão e não expedir o mandado pela Secretaria do Juízo. Eu não posso cumprir um mandado desse sem que haja a expedição do mandado de prisão. Perfeito? Muito bem. Vamos lá ver as outras, tá? Letra B. João e Pedro podem ficar presos temporariamente, sendo igual o limite de prazo para a decretação da prisão temporária para ambos. Pessoal, primeiro que a gente vê o seguinte, vamos voltar lá na lei. A lei vai dizer homicídio doloso, tá? Mesmo que eu tenha, no caso do homicídio qualificado, né? O prazo para Fernanda, o que você está fazendo?
Perdi a Fernanda ali. Vocês sabem que o prazo para crime que é considerado crime hediondo é um e para outro é outro, tá, pessoal? É 5 dias e o outro é prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30, tá? Olha a letra C. A letra C diz o seguinte: o juiz poderá decidir sobre a prisão temporária de qualquer um dos acusados ou de ambos, independentemente, olha aqui, ó, independentemente de ouvir o MP, não, né? Ele precisa ouvir o MP. Coloca, mesmo que o parecer não seja favorável. Pessoal, está montando o caderno dos senhores? Tá? Letra D. O juiz poderá decretar de ofício, olha lá, de ofício não, né? Então, prisão temporária, já anotou aí, não pode de ofício. Beleza? Vai montando o seu caderno, prisão temporária não pode de ofício. A letra E diz, o juiz poderá decretar de ofício a mesma coisa, ele só trocou, né? A de um e não a de outro. Portanto, gabarito, letra A. Perfeito até aí, pessoal? Ficou alguma dúvida nessas questões aí, sim ou não? Sim ou não? Não, senhora. Não. Beleza. Vou seguir o jogo aqui, questão número 5, tá? Questão número 5. Ela diz o seguinte. Eu não sei se está muito pequeno na tela, mas Vou ver se eu aumento aqui um pouquinho, tá? Diz o seguinte. Considerando a doutrina majoritária e o entendimento dos tribunais superiores, assinale a opção correta a respeito da prisão. O flagrante diferido, que permite à autoridade policial retardar a prisão em flagrante com o objetivo de aguardar o momento mais favorável à obtenção de provas da infração penal, prescinde, em qualquer hipótese, de autorização judicial. Pessoal, olha só, primeira coisa, toda vez que vocês se depararem com essa palavra prescinde, olha aqui, ó, prescinde, quer dizer que não precisa. Muito cuidado, pelo amor de Deus. O que ele está querendo dizer é o seguinte, essa flagrante diferido nada mais é, pessoal, daquela situação da ação controlada. Que a gente tem lá na lei de organização criminosa e que a gente tem lá na lei de tráfico de drogas. Para a gente ter o flagrante diferido, que é o fato da autoridade policial ela vir retardar, ela não atuar naquele momento, com a possibilidade de que aquela sua atuação poderá vir a prejudicar a prisão de mais pessoas da associação criminosa, da organização criminosa, enfim, todas elas, tanto lá na lei de drogas quanto na lei de organização criminosa, precisa sim de autorização judicial, tá? Então, você pode colocar aqui, ó, letra A, vou colocar aqui para ficar mais fácil, precisa de autorização judicial e de oitiva do MP. Então, coloca no seu caderno o flagrante diferido, tá? Fica assim melhor. Vou colocar aqui, ó, o flagrante diferido, que é a situação da ação controlada. Que a gente tem lá na lei de drogas e na lei de organizações criminosas, precisa de autorização judicial e precisa que tenha manifestação
do Ministério Público. Perfeito? Acho que ficou melhor agora sim, né? Tá? Pô, então, por isso que a letra A está errada. A letra A está errada, tá? Vamos lá, letra B, tá? Letra B diz o seguinte: para a admissibilidade da prisão temporária, exige-se cumulativamente a presença dos requisitos. Olha lá. Imprescindibilidade para as investigações, não ter o indiciado residência fixa ou não fornecer dados esclarecedores de sua identidade, existência de indícios em determinados crimes. Pessoal, parece que ela está certa, mas ela também está errada. Sabe por que ela está errada, pessoal? Porque eu não preciso necessariamente acumular esse aqui, ó. Aqui. Da sua identidade. Deixa eu melhorar aqui. Eu não preciso acumular esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Entendeu? Esse daí, pessoal, eu posso ser que eu tenha a necessidade da prisão temporária em razão disso, e é imprescindível para a investigação, ele não tem residência fixa, ele tem existência de indício de autoria nesses crimes que estão ali, só que não é necessário. Pode ser que seja só imprescindível para as investigações e que ele tenha cometido um daqueles crimes, tá bom? Então, muito cuidado, porque esse do meio aí, que é o cara não ter residência fixa ou não fornecer dados, ele não é extremamente necessário para a temporária, considerando que só o fato dela ser imprescindível para a investigação e ele cometer autoria em determinados crimes, eu já poderia decretar a prisão temporária dele. Beleza? Letra C. A letra C diz o seguinte: configura-se crime impossível o flagrante denominado esperado, que ocorre quando a autoridade policial, detentora de informações sobre futura prática de determinado crime, se estrutura para acompanhar a sua execução, efetuando a prisão no momento de consumação do delito. Pessoal, não está errado. Sabe o que é crime impossível, pessoal? Seria o flagrante preparado. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui, vou apagar aqui. Opa. Vou apagar aqui. Essa louça. Fernanda, não chore, peça para o seu pai, tá? Pode deixar. Okay? Flagrante provocado. Flagrante provocado ou flagrante preparado. É sim crime impossível. Esse que é o crime impossível, tá, pessoal? É eu chegar como um policial, guardar ali uma trouxinha de droga na minha bolsa, no meu bolso, e quando eu abordar alguém, eu colocar aquilo ali nas coisas dele. Pronto, você está preso em flagrante por tráfico de drogas. Ali eu tenho um flagrante provocado ou preparado. E sim, é crime impossível, tá? O flagrante esperado, ele é totalmente ilícito e é possível. Então, coloque no seu caderno. O flagrante provocado ou preparado é crime impossível. O flagrante provocado ou preparado é crime impossível. Mas o flagrante esperado é totalmente aceito. Ele é lícito, tá, pessoal? Não tem problema nenhum com ele, tá? Vamos lá, letra D. Letra D diz o seguinte: havendo conversão da prisão temporária em prisão preventiva no curso da investigação policial, o prazo para a conclusão das investigações no âmbito da competência do inquérito policial iniciar-se-á
a partir da decretação da prisão preventiva. Tá, pessoal? Essa questão ela está correta. Às vezes a gente tem algumas controvérsias com relação ao entendimento doutrinário com relação a isso, mas o que predomina é esse que está aqui. O juiz, quando finalizar o prazo da prisão temporária, ele pode converter ela em preventiva se tiver os requisitos da prisão preventiva, tá bom? E aí o prazo do inquérito vai iniciar a partir da decretação da prisão preventiva, gabarito correto. Esse é o nosso gabarito aqui, marque aí a letra D. Perfeito? E a letra E diz o seguinte. Letra E diz o seguinte. Havendo mandado de prisão registrado no CNJ, a autoridade policial poderá executar a ordem mediante certificação em cópia de documento, desde que a diligência se efetive no território de competência do juiz processante. Gente, vocês imaginam aqui, né? Vocês imaginam o seguinte, que lá no... É o chamado, vou colocar aqui para vocês, olha, existe uma coisa que se chama Banco Nacional, aqui, ó, deixa eu apagar aqui, é o Banco Nacional de Mandado de Prisão, CNMP, tá? O CNMP, pessoal, ele tem cadastrado todos os mandados de prisão do Brasil, né? Ou pelo menos assim deveria ser. Nem sempre a gente se depara com os cadastros cadastrados, os mandados cadastrados, e acaba atrapalhando um pouco o trabalho da polícia. Mas você imagina aqui, vamos lá, o João, ele cometeu um crime aqui no Pará e ele fugiu. O mandado de prisão dele foi cadastrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Aí o João foi parar lá em Curitiba. Ele é parado numa blitz, o guarda consulta o Banco Nacional e vê que ele deveria estar preso. Vocês acham, pessoal, que esse guarda vai ou não vai poder prender o João? Obviamente que vai. Então, esse aqui que ele fala, desde que a diligência se efetive no território de competência do juiz processante, ou seja, eu só ia poder prender o cara se ele estivesse aqui no Pará? Não, né? Está errado. Por isso que essa questão aqui, letra E, também está errada, tá? E você pode olhar também, pessoal, o que está lá no artigo 289-A, parágrafo 1º e 2º do Código de Processo Penal, tá? Que é o cumprimento de mandado de prisão fora da comarca do juiz processante, beleza? Gabarito da questão 5, letra D, beleza? Vamos lá aqui agora, número 6, tá? Número 6. Tranquilo? A letra C. Eu comentei a letra C. A letra C eu comentei, cara. Inclusive, eu até coloquei, fiz aqui o desenho e tal. Não, a letra C não, porque o flagrante esperado não é crime impossível. O crime impossível é o flagrante preparado. Olha aqui, ó. Se eu consigo voltar aqui para te ver. Ah, nem vou conseguir voltar, não. Vê lá, eu coloquei aqui, eu fiz uma telinha aqui antes de bagunçar essa aqui, tá? Professora. Vamos lá. Oi, amor. A letra B tá errado porque ele fala cumulativamente, é? Isso, porque olha só, você tá com a lei aberta aí? Tô. Beleza. Olha bem aqui, ó. Eu até coloquei aqui para vocês. A lei, lá no seu artigo 1º, ele vai dizer o seguinte: caberá prisão temporária, e coloca aqui, inciso 1, quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial. Ou ele coloca aqui, aí ele coloca, inciso 2, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos para sua necessários ao esclarecimento da sua identidade. E coloca número 3, inciso 3, fundadas razões na prática destes delitos aqui. Quer dizer o seguinte,
que eu posso ter uma situação de ser imprescindível para a minha investigação. Eu posso ter, coincidentemente, a situação do cara não ter residência fixa e ele ter fundadas razões de ter praticado um desses crimes aqui. Mas vai ter situação em que eu tenho uma situação em que é imprescindível para as investigações, mas que o cara tem residência fixa, que ele tem elementos suficientes para poder esclarecer a sua identidade, mas ele cometeu um desses crimes aqui. Ou seja, este bem daqui, ele não faz a diferença total na hora de você decretar a prisão temporária, porque pode ser que ele esteja presente ou não. Por isso que eu falo que não é necessariamente que os três cumulativamente são capazes de decretar a prisão temporária. Porque se for só imprescindível para a investigação e eu tiver fundadas razões na prática desse tipo de delito, eu também vou decretar a prisão temporária. Por isso que eu não marquei como correta aquela questão. Beleza? Vamos lá, número 6. A prisão temporária é cabível quando? Olha lá. Imprescindível para as investigações do inquérito. Numa leitura desatenta, te derruba mesmo, Aline, com certeza. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade, e quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação, de autoria ou participação do indiciado em alguns crimes, expressamente citados no texto da Lei 7.960 de 90, entre eles. Olha lá. Qual é a resposta aí, pessoal? Coloquei para os senhores, né? Coloquei para os senhores aí anteriormente. Olha só, ele fala: corrupção passiva, falsificação, corrupção, adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, concussão, contrabando, os crimes contra o sistema financeiro. Qual desses daí é o que nós temos? Se você for olhar lá, a letra O, ele fala crimes contra o sistema financeiro, tá? Portanto, nosso gabarito, letra E. Gabarito, letra E. Sabe onde eu comprei por aqui? Tá. Beleza? Vamos lá, próxima, número 7. A ordem ou comando implícito de lei de soltura é característica peculiar de uma prisão cautelar. No caso, qual é a prisão? Gente, olha só. Quando a gente fala desse comando, anota aí no seu caderno, que às vezes não tem. Implícito de soltura, quer dizer que eu não vou precisar expedir um alvará de soltura. Então, não precisa expedir um alvará de soltura quando eu tiver uma prisão temporária. Por quê? Porque ela já tem um prazo, meus senhores. Completou 5 dias, o juiz não prorrogou, o delegado tem que soltar. Entendeu? Ah, mas ele vai falar, peraí, já completou os 5 dias, mas não tem alvará de soltura, vai ficar aí. Se ele fizer isso, abuso de autoridade, a prisão se tornou ilegal. Então, guardem este nome, comando implícito de soltura, tá? Comando implícito de soltura. Eu não preciso de um comando explícito, ou seja, solte o investigado após o prazo. Não precisa. Não precisa. Chegou lá, 5 dias, o juiz não prorrogou, solta. Deu 5 dias, o juiz prorrogou por mais 5. Beleza, tranquilo até aí. Finalizou esses 5 dias, quem tiver sobre a responsabilidade da prisão cautelar vai ter que soltar, ok? Então, comando implícito de soltura é a prisão temporária. Beleza? Anotou no seu caderno? Professora? Sim. Oi, Aline. Eu gostaria de saber se ele tem algum outro nome, ou só esse comando implícito de soltura, porque às vezes, né, tem a doutrina que trabalha mais um nome, mas a prova traz outro. Aí meio que confunde a gente, que a gente fica sem meio que saber, sem saber.
Tem não, pode vir ordem implícita de soltura, como está no próprio exercício, ou comando implícito de soltura, né? Somente esses Vamos dois, lá, né? questão... Eu conheço, Vamos lá, número 8. Diz o seguinte, a questão número 8. Tá? Questão número 8. Analise os crimes a seguir. Identifique os passíveis de decretação de prisão temporária quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado. Olha lá. Ele fala: homicídio de qualquer natureza, tá? E tráfico de drogas, sequestro, cárcere privado e o estupro, tá? Sequestro, cárcere privado e o estupro. Extorsão mediante sequestro e crimes contra o sistema financeiro, furto, roubo e extorsão. Pessoal, olha só. No caso de homicídio, você não vai ver no caso de homicídio culposo. Então, no homicídio, pessoal, é só na modalidade dolosa, né? Então, não é em qualquer natureza. No caso do sequestro, tranquilo. No cárcere privado também. No estupro, tá tudo lá na lei. É só você acompanhar aí com o artigo 1º da lei aberto. Gente, não precisei nem falar, é um comando implícito de que você tinha que estar com a tua lei aberta acompanhando a aula. Cadê tu? Comando implícito. Extorsão mediante sequestro, tranquilo. Crimes contra o sistema financeiro, tranquilo, tá? Agora, o furto não é, tá, pessoal? Não cabe. Cabe para o roubo e para a extorsão. Beleza? Portanto, nosso gabarito qual é? Qual é o gabarito? 2 e 3. Vamos lá. 2 e 3. Perfeito? Aqui, até coloquei aqui para vocês, para facilitar aqui, depois no seu material, para você olhar, tá? Vamos lá. Questão número 5. Todo mundo com a lei aberta. Tranquilo, Aline? Quero-lhe. Rapaz, a sala tá muito cheia, né? Gente, eu não quero mais... Tranquilo. Eu acho que tá super linda essa história das aulas online, sabe? A gente pode meter um monte de gente dentro da sala, né? Ninguém tendo risco nenhum de vida, né? Cada um no conforto do seu lar. Olha, tá dando bem. Hã? Tá top, não tá? Cada um gastando seu ar-condicionado, não é isso? Olha, minha filha tá falando lá no fundo. Vamos lá. 9. Diz o seguinte. A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade, como quando for imprescindível para as investigações do inquérito. Gente, falou que é imprescindível para investigação. Você lembra da Lei 7.960, que é a lei temporária, tá? Aí diz o seguinte, a letra A, tá? Diz o seguinte, a letra A. Será decidida pelo juiz, na hipótese de representação da autoridade policial, em 24 horas, sendo prescindível, ou seja, ele está dizendo aqui que não precisa. Ele diz que não precisa de parecer ministerial. Gente, a gente já viu, né, que o juiz sempre vai ouvir o MP. Você pode colocar aí artigo 2º da Lei 7.960 de 89, que o juiz sempre vai ouvir o Ministério Público. Não precisa o Ministério Público ser favorável. Não, o juiz pode sim contrariar o Ministério Público. Diz o seguinte, a letra B. Vamos lá.
será cabível quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em qualquer tipo de crime de homicídio. Gente, a gente já viu aqui que é só no caso de homicídio doloso, tá? Então, aqui, coloca aí do lado. Do homicídio, só se ele for doloso. Tranquilo? Letra C diz o seguinte: será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial e terá o prazo improrrogável de 5 dias. Poxa vida, né, cara? A gente já viu aí, vamos lá. Falem para mim aí, qual é o prazo da prisão temporária, pessoal? 5 dias, né? Posso prorrogar, sim ou não? Posso. Sim. Por mais quanto? Mais 5 dias. Então, esse improrrogável está errado, beleza? A letra D diz o seguinte: poderá o juiz de ofício determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações da autoridade policial e submetê-lo a exame de corpo de delito. Gente, isso está certinho. Abra para mim lá o artigo, abra lá, artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Prisão Temporária. Artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Prisão Temporária. Vai dizer que o juiz, olha lá, vai poder de ofício, olha aqui, ou a requerimento do MP e do seu advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado. Tá bom? Solicitar informações, esclarecimento da autoridade policial, submetê-la a exame de corpo de delito. Qualquer uma dessas situações está extremamente tranquila. Pessoal, tranquilo até aí? Todas essas questões aí foi para o seu caderno, sim ou não? Sim ou não? Sim, professora. Beleza. Professora, eu nunca estudei lei de prisão temporária. Tá conseguindo entender? Professora, eu já tive aula de prisão temporária. Estou conseguindo enxergar. Melhor. Show. Vamos lá. Número 10. Melhor, professora, com a sua explicação. Obrigada, bebê. Obrigada de nada, tá? Viu? Muito obrigada. A próxima questão diz o seguinte: relativamente ao tema prisão temporária, analise as seguintes afirmativas. A prisão temporária, vamos lá, a prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial, requerimento do MP e terá prazo de 5 dias. Tranquilo até aí. Só que agora ele disse o seguinte. Olha aqui, ó. A prorrogação deste prazo dispensará nova decisão judicial. O que ele está dizendo é o seguinte, o juiz não vai precisar vir determinar uma nova decisão para falar, vamos continuar com essa prisão. Ela é automática? Não, pessoal. Volta lá no artigo 2º da lei. Volta lá no artigo 2º da lei temporária. Ele diz: a prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Ou seja, ela não pode ser automática. Tem que ser demonstrado, pessoal, extrema e comprovada necessidade. É comprovado para quem, professora? Para o juiz, né, gente? Claro que é para o juiz. Perfeito? Vamos lá. 2. A 2 diz o seguinte. Ao decretar a prisão temporária, o juiz poderá, de ofício, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar esclarecimentos da autoridade policial, tá? E submeter o preso a exame de corpo de delito. Certinho, né? Nós acabamos de ver isso, passamos agora por esse artigo, né? 3. Os presos temporários
deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Pessoal, abram lá o artigo 3º da Lei de Prisão Temporária. Lá no artigo 3º, ele vai dizer o seguinte, que os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados. Cuidado, porque essa palavrinha aqui, as provas costumam brincar com ela e dizer que não é obrigatoriamente, é que se possível. Então, grifa aí no seu vadimécum, tá? Não é se possível, é sempre. Portanto, pessoal, qual é o nosso gabarito, né? A gente tem a 1 errada, só tem a 2 e a 3 correta. Gabarito letra D, tá? Gabarito letra D. 11. Vamos lá para a questão número 11. Eduardo é um conhecido estelionatário que falsifica documentos para obtenção de benefícios previdenciários estatais falsos, pensões de funcionários públicos e estaduais. Numa fiscalização de rotina, funcionários do setor de controladoria e auditoria da Secretaria da Fazenda Estadual identificaram um grande número de benefícios com valores semelhantes e documentação idêntica, concedido na mesma data para pessoas com nome muito parecidos. Fernando Souza, Ferdinando Souza, Hernandes Souza, blá, blá, blá. Desconfiados checaram a documentação e desconfiaram da sua validade. De posse desses documentos, os funcionários dirigiram-se à polícia, que instaura inquérito para apuração dos crimes de estelionato qualificado, falsificação de documento público e uso de documento falso. Durante as investigações, o laudo pericial confirma tratar-se de falsificação muito parecida e todos os indícios apontam para Eduardo, o qual é indiciado de forma indireta, já que não foi localizado. Tá? O delegado de polícia considera que é imprescindível, olha lá, olha aqui, ó, é imprescindível a prisão de Eduardo para as investigações do inquérito policial, mesmo porque Eduardo não possui residência fixa e decide representar pela prisão temporária do indiciado. Considerando a narrativa, assinale a alternativa correta. Olha aqui a letra A, tá? Vamos lá na letra A. Ela diz o seguinte: o delegado deve dirigir sua representação ao promotor de justiça, não podendo fazê-lo diretamente ao juiz, sugerindo que ele requeira ao juiz competente a decretação da prisão temporária. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. O delegado, ele pode representar pela prisão temporária, tá? Mas olha só, a grande dificuldade aqui não é o fato do delegado ou do juiz. O crime que nós estamos falando aqui é de estelionato. O estelionato, pessoal, ele cabe prisão temporária. Ele está lá no rol de crimes, no artigo 1º da Lei de Prisão Temporária, que é possibilitado esse tipo de prisão cautelar. Não está, pessoal. Só que, professor, ele vai ficar em liberdade? Gente, não. O juiz, o que ele não vai poder fazer, pessoal, é decretar a prisão temporária. Mas se o juiz quiser, ele pode decretar o quê? A prisão preventiva. Olha aqui. A letra A, eu não tenho como, porque é prisão temporária. E mesmo se fosse, ele não precisava pedir para o MP. A letra B, ele fala também em prisão temporária. A letra C, ele tem que dirigir sua representação ao Ministério Público requerendo a decretação da preventiva. Pô, o delegado, ele por si só, ele mesmo pode decretar a prisão preventiva. Não precisa de outra pessoa, tá bom? Olha a letra E aqui. O delegado deve dirigir sua representação ao juiz competente, requerendo a decretação da prisão preventiva, obrigando-se, contudo, a demonstrar qual das hipóteses presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal se amolda à hipótese narrada. Tá aí, letra E. Ele não vai poder decretar a prisão temporária, mas nada impede que ele requeira a prisão preventiva, desde que ele demonstre que estão presentes os requisitos dessa prisão preventiva. Gabarito, letra E. Perfeito? 13. Tá? Questão número 13. Diz o seguinte: considerando a lei que regulamenta
a prisão temporária, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Diz o seguinte: pode ser decretada a prisão temporária em qualquer fase do inquérito ou da ação penal. Pessoal, coloque aí do lado. Prisão temporária não pode ser decretada, não pode ser decretada na fase de ação penal. Somente na fase de inquérito. Tranquilo até aí, pessoal? Sim ou não? Tranquilo. Show. Tranquilo. A prisão, Carol, saudade de você, inclusive, tá? Saudades. A prisão temporária pode ser decretada por intermédio de representação da autoridade policial ou pelo membro do MP, assim como pode ser decretada de ofício, pessoal. Pergunto aos senhores, a prisão temporária pode ser decretada de ofício? Não, professora. Não, né? Então, coloca aí no seu caderno. Beleza? C. O prazo da prisão temporária, que em regra é de 5 dias, prorrogável por igual período, é fatal e peremptório. De modo que, esgotado, o preso deve ser imediatamente posto em liberdade, não podendo ser a prisão convertida em preventiva. Porra, tava tão pai d'égua até aí, e ele errou no final. Por quê? Porque o juiz ele pode simplesmente falar: acabou o prazo da temporária, eu vou converter ela em preventiva. Então, coloca aí, a prisão temporária pode ser convertida em preventiva, tá? Ela pode sim ser convertida em preventiva. Beleza? Letra D diz o seguinte: quando a prisão temporária for requerida pela autoridade policial por intermédio de representação, não haverá necessidade de prévia oitiva do MP. Pessoal, se for sempre, se o próprio Ministério Público pedir, requerer a prisão temporária, obviamente não vai precisar de manifestação dele mesmo, né? Mas se foi o delegado, vai sim precisar de manifestação do MP. Então, coloque aí. Precisa de manifestação do MP. Tá, pessoal? Precisa sim de manifestação do MP. E a letra E, não cabe prisão temporária nas contravenções nem crimes culposos. Certinho, não cabe, porque é um rol taxativo que nós temos ali, tá? Beleza? Portanto, o gabarito letra E. Aqui só para ficar depois para os senhores. Vamos lá. Sobre prisões, é incorreto afirmar. Vamos lá. Diz o seguinte: a prisão temporária, eu quero a errar. Opa, não apareceu ainda aí para vocês, né? Começou a internet falhar e aí começa a demorar. Ainda não apareceu. Já está aí na outra questão, pessoal? Não. Não. Na 14? Tá, então peraí que ele vai já aí. Agora foi. Agora. Agora, né? Beleza. Diz o seguinte, a próxima questão. Sobre prisões, é incorreto afirmar que, letra A, a prisão temporária só pode ser decretada por autoridade judiciária, tá? Em face da representação da autoridade policial e requerimento do MP. Tá tranquilo até aí. Ela só pode ser decretada por autoridade judiciária, né? Em face de representação da autoridade policial e requerimento do MP. Tranquilo. Letra B, eu quero a errada, né? Não é a certa que eu quero. A prisão temporária pode ser decretada por ser imprescindível para as investigações durante a fase inquisitorial. Show, perfeito, é isso mesmo,
tá? O delegado, pessoal, no pedido dele, ele vai ter que mostrar que aquela prisão ela é imprescindível para que ele possa trabalhar e chegar na conclusão do inquérito dele. Letra C. A soltura do investigado, fim do prazo da prisão temporária, será imediata, independentemente de ordem judicial. A gente viu lá, né? Que é um comando, o que, Aline? Implícito de soltura. Tá? Tá perfeito também essa questão aí. Letra D. O prazo da prisão temporária é de 5 dias não prorrogáveis. Poxa, gente, é de 5 mais 5, no caso 30 mais 30, no caso dos crimes hediondos. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, na lei de temporária só tem esse prazo aqui. É lá na lei de crimes hediondos que tem esse outro prazo de 30 mais 30, tá? O despacho que decretar ou denegar a prisão preventiva será sempre fundamentado, obviamente, né? Essa aqui é a questão 14, gabarito letra D. Beleza? Vamos lá, 15. Questão número 15. Diz o seguinte, a questão número 15. Confrontadas a Lei 7.960 e a 8.072 de 90, o prazo, égua da questão pai d'égua que veio aí agora. O prazo máximo de duração da prisão temporária em crime de extorsão é de... Vai lá, respondam-me essa aí. Qual que vocês marcariam aí? Letra A, pessoal. Por quê? Porque a extorsão simples não é crime hediondo, tá? Coloquei até aqui para os senhores. A extorsão simples não é considerada crime hediondo, tá? Beleza até aí? Eu vou dar 5 minutos para vocês tomarem uma água para a gente dar continuidade nos nossos exercícios, perfeito? Já tomaram água? Meu Deus. Eu ia jantar, professora, agora. Vou ter que assistir a aula jantando. Pois bora, pessoal. Era só uma aguinha. Bora lá. Voltei. Tá? Aqui eu peguei algumas questões também, tá, pessoal? Vamos resolver as questões. Aqui a gente tem misturado um pouco medida cautelar, fiança, preventiva, flagrante, tá?
misturamos um pouquinho aqui, tá? Essa questão aqui, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para resolver questões de processo penal, de penal, porque mesmo que as questões, dá uma olhada aqui, ela foi para delegado em 2019. Por que eu estou metendo questão para delegado, professora? Porque quem pode mais, pode o menos, tá? Olha assim. Mentira, gente, eu que pedi para ela. Essa Fernanda, ela é tão sem vergonha que ela vira para mim e diz assim, eu quero ter que estudar, faz questão só de delegado aí. Aí ela tem que me entregar. Não que ela mereça, tá? Mereço. Mas, gente, existe aquela métrica, e eu vou falar bem real para vocês. Se vocês conseguem resolver uma questão num nível de uma prova de delegado, a de investigador vai ser tranquilo, a de PM vai ser tranquilo, de oficial vai ser tranquilo. Entendeu? Deus lhe ouça, professor. Tô te dizendo, Cris, tô te falando, pode acreditar em mim. Não foi tranquilo essas questões que a gente resolveu anteriormente? Sim, tranquilo. Letra fria. Tranquilo, letra fria pura totalmente, tá? Vou falar Vamos continuar igual o Fabiana. Foi tranquilo você respondendo, você fazendo. Quem que fala isso? Todo aluno. Aluno é a imagem do cão mesmo, viu, gente? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Essa questão aqui, gente, ela tinha que tomar um certo cuidado com ela. Em que pese ela ser uma questão de 2019, ela já vem com algumas desatualizações por causa do famigerado pacote anticrime. E eu vou mostrar para vocês aqui. Ela está dizendo o seguinte. Vou abrir aqui um pouquinho para a gente enxergar melhor, tá? Ela diz assim: a Lei 12.403 de 2011 inseriu no ordenamento jurídico brasileiro as medidas cautelares diversas da prisão, de forma que a privação da liberdade fosse considerada como uma medida cautelar excepcional. Ou seja, gente, eu vou prender em último caso. Antes da prisão, eu vou escolher por uma medida que possa cautelar, proteger a sociedade, enfim, que é diferente da prisão. Agora, se ela não der jeito, aí eu prendo o caboclo, tá? Aí ele diz: assim, assinale a alternativa correta a respeito desse instituto. Letra A. Na audiência de custódia, é obrigatória a presença e oitiva dos agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação. Gente, é o contrário, tá? O policial que efetuou a prisão, vou colocar aqui, não pode estar presente na audiência de custódia, tá? Por quê? Porque a audiência de custódia é justamente pro preso dedurar o policial, porque o juiz vai perguntar para ele: como é que foi sua prisão? O senhor apanhou, né? Aí você olha bem para a cara do policial aqui do teu lado que te prendeu, né? Aí ele, não, fica com medo. Então, precisa ser com outro policial, beleza? Tranquilo, fica um policial lá te ameaçando, não pode, tá? Não vou nem comentar. B. A letra B é que foi considerada como gabarito. É a letra B que foi considerada como gabarito. Mas essa letra B, pessoal, ela já ficou ultrapassada. Sabe por que ela ficou ultrapassada? Por quê? Ela diz o seguinte: a audiência de custódia ainda não foi regulamentada por lei no Brasil. A concretude desse instituto se deu em razão da previsão da Convenção Americana de Direitos Humanos e por ato normativo do CNJ. Gente, essa questão estava correta até o pacote anticrime. Só que agora, pessoal, nós temos a previsão, tá? No artigo 310, vou colocar aqui artigo 310 do Código de Processo Penal, entendeu? Porque ele vai falar assim, abram lá o seu artigo 310 do Código de Processo Penal, CPP. Ele vai dizer o seguinte: após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia,
Isso daí, pessoal, foi incluído pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Então, hoje, nós temos, sim, a regulamentação, tá bom? Essa questão foi considerada correta, mas agora ela está incorreta, ok? Olha a letra C aqui. A audiência de custódia não é compreendida como um direito humano nos estatutos internacionais, é compreendida sim, tá? A audiência de custódia está devidamente regulamentada na Lei 12.850. Não, na verdade, quem incluiu ela agora foi a Lei 13.964 de 2019, tá? E a letra E para o STJ, a alegação de nulidade da prisão em flagrante em razão da não realização da audiência de custódia no prazo legal, não fica superada com a convenção do flagrante em prisão preventiva, tá? Isso também aí está errado, tá, pessoal? Portanto, o que estava realmente, foi considerado pela banca Instituto Acesso em 2019 para delegado do Espírito Santo, foi a letra B, só que ela está agora superado pela modificação do pacote anticrime, que é o que eu tenho lá no artigo 310. Perfeito, senhores? Então, aqui não tem gabarito, tudo errado. Tudo errado na questão número 16. Não coloca 16 aí do lado, anulada, tá? Anulada. Vamos lá, próxima questão. Acerca da disciplina sobre prisão e liberdade, assinale a alternativa correta. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. E caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria e Ministério Público. Gente, o único erro dessa questão aqui é quando ele manda para eu mandar para o MP. Não, pessoal, se o cara não tem advogado, eu mando para a Defensoria, só para a Defensoria, tá bom? Letra B. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsáveis pelo cuidado dos filhos, tá, pessoal? Anotem aí que o que nós temos aqui na letra B, ele tem o artigo 304, parágrafo 4º do CPP, do Código de Processo Penal. Abram aí o seu artigo 304, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Abriram aí? Sim ou não? Estão com o código aberto, né? Ele está dizendo o seguinte, bem o que está na letra B, é o artigo 304, cuspido escarrado. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, grifa, deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência, é o que está todinho na letra B. Gabarito nosso, portanto, letra B aí. Vamos olhar o resto. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, gente, todo mundo agora lá no Código de Processo Penal, tá? Vai lá para o Código de Processo Penal, que eu vou querer que você marque, grife todos os artigos que eu estou falando. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando imediatamente a autoridade local do início da perseguição, olha aqui, para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Imagina que o cara está aqui em Santarém, comete um crime aqui, e aí eu só consigo pegar ele já lá em Belém. Eu vou ter que voltar em Santarém para lavrar o auto de prisão em flagrante? Vai lá para mim no artigo 290. Artigo 290 do Código de Processo Penal. Carolina, lê para mim aí, Carol, o artigo 290. Vou anotar aqui. Cadê a Carol? Saiu? Vanessa, lê para mim aí, Vanessa. Aqui, gata. Carol, então lê aí, por favor. Carol, artigo 290, só o caput. Tá, calma aí que eu tô tentando, porque o meu VAD está desatualizado, mas eu tô procurando aqui. Não tem problema não, compra o VAD de novo. Não, que eu já vou ficar passar... enchendo a burra de dinheiro aí no seu garim, bora. Artigo 290.
290. 290. Se o réu, sendo perseguido... Ai, meu Deus do céu. Peraí que a internet está aqui. Se o réu, sendo perseguido, passar o território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe prisão no lugar onde o alcançar, apresentando imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. Então, eu vou apresentar para a autoridade local e depois ele vai providenciar a remoção do preso. Você perseguiu o cara foi bater lá em Belém, lavra o auto de prisão em flagrante lá. De lá, manda ele de volta para Santarém. Entendeu? Letra D diz o seguinte: nos termos da Lei 9.099, ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante nem se exigirá fiança. Tranquilo, pessoal. Você cometeu um crime de menor potencial ofensivo, tá? Você vai ser preso em flagrante. Chega lá, vai ser feito um TCO. Na verdade, você não vai ter prisão em flagrante ali. Não vai ser feito um auto de prisão em flagrante. Vai ser feito um TCO. Aí, se você se comprometer, olha lá, você se comprometer a se apresentar para o juiz, conforme o delegado falou, tranquilo. Nada de auto de prisão em flagrante, tá? Você se apresenta, não acontece nada. Agora, se você se negar, aí você vai preso em flagrante. Fazemos um auto de prisão em flagrante se você se negar a isso, tá? Então, negou, você se lascou. Só que olha o que a pergunta continua falando. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautela a realização de ausência de conciliação? Pessoal, já anota aí, por favor, anote o seguinte, que não cabe os institutos da Lei 9.099 em caso de violência doméstica. Então, Lei 9.099 não cabe em caso de violência doméstica. Por isso que não é a letra C, que a letra D está errada. Letra E. Em se tratando de delito de descumprimento de medida protetiva, havendo a prisão em flagrante do sujeito, caberá à autoridade policial o arbitramento da fiança. Pessoal, nesse caso aqui, coloque aí, somente o magistrado, professor, o que é magistrado? É o juiz, né? Poderá impor fiança, tá, pessoal? É que está lá no artigo 24A, que é um artigo novo, né? O assunto do meu TCC, Fabiana, lembra? Lembro, eu fui sua orientadora, assunto do teu TCC, muito bem, ainda bem que você lembra disso. Muito bem, a Carol fez um TCC lindo disso daí, quase que eu não fiquei careca, né? Onde é que a senhora dá aula, professora? Qual a universidade? Hã? Oi? Qual a universidade que a senhora leciona? Eu dou aula na UNAMA. Ah, vai ser minha professora. Poxa, tá em que semestre, Matheus? Primeiro. Eu vou te dar aula no terceiro. Ah, é um prazer Terceiro muito semestre, grande. segundo a terceiro. Beleza. Professora. Bora lá. Tranquilo aqui, então. Letra Professora. B, 17. Podemos ir para 18? Oi, Aline. É só para eu incrementar meu material aqui, a senhora podia citar alguns exemplos de que a autoridade policial pode arbitrar a fiança? Olha só. Lá na Lei Maria da Penha, abra a Lei Maria da Penha aí. Lei Maria da... No caso da Maria da Penha? Sim, no caso da Lei Maria da Penha. Olha só, presta atenção. Vocês não teve aula ainda da Lei Maria da Penha, né? Ainda não. Pois é. A Lei Maria da Penha, olha só, a Lei Maria da Penha ela é uma lei que ela só tem um crime. E esse crime foi criado há pouco tempo, entendeu? Foi criado há pouquíssimo tempo. E qual é o crime? É o crime de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência, tá, pessoal? Então, quando eu tenho
o cara tem uma medida protetiva de urgência e ele descumpre, ele vai ser preso, tá? Vai ser preso em flagrante. Na prisão em flagrante, vai poder ser arbitrada a fiança, mas não é pelo delegado. O delegado não tem o poder de arbitrar a fiança quando tem descumprimento de medida protetiva. Somente o juiz. Eu não tenho caso na Lei Maria da Penha que permite o delegado. Não. É porque, como foi criado lá em 2018 pela Lei 13.641, esse artigo aí, 24A, que determinou esse crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, ele possibilitou que quando o cara fosse preso em flagrante por descumprir medida protetiva de urgência, tem possibilidade de concessão de fiança. Só que não o delegado. Não o delegado, tá? Quem vai poder fazer isso é somente o juiz. Perfeito? Vamos lá. Questão número 18. Diz o seguinte. João foi autuado em flagrante pelo delito de receptação dolosa de animal, tá? Na região da campanha do estado do Rio Grande do Sul. Em sua propriedade, foram encontrados ocultados cerca de 300 semoventes subtraídos de determinada fazenda, demonstrando a gravidade em concreto da ação do flagrado. Confessado o crime, olha só, ele colocou bem claro aqui, ó, que tem uma gravidade em concreto, em razão da quantidade de semoventes, né? Quantidade de animais que foram pegos por ele. Beleza. Confessado o crime, João referiu que possui a finalidade de comercializar o gado em momento posterior. Considerando a prática desse delito e verificadas as condenações anteriores, ou seja, vamos lá, ele tem condenação anterior, então ele é contumaz na prática delitiva, tá? Restou caracterizada com a nova conduta a reincidência dolosa de João em delitos da mesma espécie. Além disso, o autuado apresenta extenso rol de maus antecedentes em delitos de receptação. Neste caso, considerando o Código de Processo Penal, deverá o delegado de polícia. Pessoal, olha só, nós conseguimos ver aqui, ó, o exercício falou na gravidade em concreto. Quando a gente trabalhou prisão preventiva, nós falamos disso. Falou que o cara, ele é reincidente específico. E ele ainda tem maus antecedentes. Te pergunto, que tipo de prisão o delegado vai ter que representar para ele aqui, pessoal? Vamos lá. Nós já estudamos sobre isso. Que prisão que o delegado vai ter que representar aqui para ele? Prisão preventiva. Né, pessoal? Prisão preventiva. Pergunto aos senhores, qual o gabarito da questão 18? Dá uma olhada. Letra A, representar por medida cautelar diversa da prisão. Gente, o exercício deixou muito claro que ele é contumaz na prática delitiva, que ele já foi condenado várias vezes pelo mesmo delito, ou seja, eu simplesmente aplicar uma medida cautelar diversa da prisão não vai adiantar, entendeu? Olha aqui, representar pela prisão preventiva, demonstrando fundamentadamente a insuficiência e inadequação de outras medidas, bem como a presença de requisitos autorizadores da segregação cautelar. Nosso gabarito aí, letra B. O resto é tudo abobrinha, tá? Gabarito, letra B. Coloquem aí, questão 18, letra B. Deu para entender isso, pessoal, sim ou não? Vamos lá, 19. Diz o seguinte a 19. Acerca da prisão, medidas cautelares e liberdade, é correto afirmar que é cabível medida cautelar diversa da prisão a crime cuja pena combinada seja de multa. Pessoal, vamos lá no seu Código de Processo Penal, no artigo, olha aqui, artigo 283, parágrafo 1º, tá? 283, parágrafo 1º. Ele diz, as medidas
cautelares previstas nesse título não se aplicam à infração a que não for isolada cumulativamente ou alternativamente combinada a uma pena privativa de liberdade. Ou seja, eu preciso que haja uma pena privativa de liberdade para eu aplicar a medida cautelar diversa da prisão. Se for só uma pena de multa, eu não vou poder aplicar medida cautelar. Beleza? Letra B. A prisão temporária será decretada pelo juiz de ofício. Pessoal, pode decretar de ofício, sim ou não? Não, né, pessoal? Artigo 2º da Lei 7.960 de 89, tá? Letra C. Ausentes os requisitos da prisão preventiva, é cabível liberdade provisória para o crime de tráfico de drogas. Gente, muita gente achou que isso daqui não estava correto, mas esse é o nosso gabarito. Por quê? No delito de tráfico de drogas, né, assim como outro delito equiparado a hediondo ou hediondo, o que é proibido, pessoal, o que é vetado é a concessão de fiança. A fiança é vetada, mas a liberdade provisória não é vetado, tá? Então, coloca no seu caderno. Nos delitos hediondos, não é vedada a liberdade provisória. Nos crimes hediondos, não é vedada liberdade provisória. Professora, mas lá na lei de crime hediondo diz que é vedado, mas não foi recepcionado, foi declarado inconstitucional, tá? Letra D. É constitucional a expressão e liberdade provisória constante no caput do artigo 44? Lá nesse artigo 44 da Lei de Drogas, falava o seguinte, que era vedada liberdade provisória para crime de tráfico de drogas. E o STF declarou isso como inconstitucional, tá? Portanto, é inconstitucional. Beleza? Letra E. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima seja inferior a 4 anos. Pessoal, abram lá o artigo 322 do Código de Processo Penal. 322. Todo mundo abriu nele? Sim. Lá no artigo... Beleza. Ingrid, lê aí para mim, então, o artigo 322, por favor. Artigo 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Parágrafo único. Nos demais casos, Tá, a beleza. fiança será Só até aí. Só requerizada. até aí. Só tá aí? Só até aí, meu Perdão. amor. O erro nessa questão tá aqui, pessoal. Olha o que ele fala. Cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos, tá? Então, muito cuidado aqui, beleza? Artigo 322. Vamos lá, questão número 20. Diz o seguinte, parece a mesma coisa, né, Aline? Mas não é. Mas não é. Assinale a alternativa correta. Segundo os tribunais superiores, não cabe habeas corpus em sede de inquérito policial. Gente, cabe sim, tá? O habeas corpus, coloca aí, o HC, ele é possível em sede de inquérito policial no caso de trancamento do inquérito, tá? Então, para trancamento do inquérito. Quando que se tranca o inquérito policial, pessoal? Quando a gente vê que o indiciamento ele se revela injustificado, aquele inquérito iniciou de forma injustificada também, tá? A prisão domiciliar poderá ser concedida a homem cujo caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade. Pessoal, entrem lá no artigo 319.
Olha aqui, nós estudamos muito, eu acho que nas 2 aulas atrás, as medidas cautelares, né? Acho que foi no artigo 319, deixa eu ver aqui rapidinho. 318. 318, valeu. Aqui, 318. Olha aqui, ó. Prisão preventiva. Deixa eu colocar aqui, ó. 318. 318, obrigado. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando for maior de 80, extremamente debilitado e imprescindível aos cuidados de pessoa maior de 6 anos de idade, menor de 6 anos ou com deficiência, gestante, mulher com filho até 12 anos de idade incompleto e homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompleto. É o que nós temos lá no artigo 318. Nosso gabarito, então, letra B, tá? Vamos ver a restante, letra C. O dinheiro ou objeto dados como fiança servirão ao pagamento das custas do processo, ainda que o réu seja absolvido. Pessoal, abra lá o artigo 336. Gente, eu te garanto que se você estudar bastante a lei seca em processo penal, você vai responder 80% da sua prova com glamour. Oi, filha, mamãe tá te vendo. Olha lá o artigo 336. Lê aí para mim alguém, artigo 336. Boa noite, tia. Oi, meu amor. Eu vou ler aqui, né? Vai que todo mundo liga o microfone. Diz assim, o artigo 336 do Código de Processo Penal, tá? O dinheiro ou objetos dado como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa se o réu for condenado. Se o réu for condenado. Se ele for absolvido, pessoal, tem que ser devolvido para ele, tá? Se ele for condenado. Letra D. É possível o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, ainda que o investigado ou acusado não tenha residência fixa? Poxa, vamos lá no artigo 319. Tá doendo de frio. 319 diz o seguinte, lá no inciso 5 do artigo 319, são medidas cautelares diversas da prisão. Ele coloca no inciso 1, comparecimento periódico em juízo, tá? No prazo e nas condições fixadas pelo juiz. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando por circunstâncias relacionadas ao fato deva o indiciado ou acusado permanecer distante. Proibição de manter contato com pessoa determinada. Proibição de ausentar-se da comarca. E olha o 5. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixo. Então, pessoal, eu só vou poder ter quando ele tiver residência e trabalho fixo, tá? Então, quem responde para mim, artigo 319, inciso 5 do Código de Processo Penal. Beleza? Olha a letra E. Nos crimes de abuso de autoridade, a ação penal será instruída com inquérito policial ou justificação, sem os quais a denúncia será considerada inepta diante da ausência de lastro probatório mínimo. Gente, vocês sabem, né? Antigamente, a lei de abuso de autoridade era a lei 4.898, ela foi substituída pela lei 13.869 de 2019, ok? E o que se previa na lei, né? É que o oferecimento, né, o início da ação penal por abuso de autoridade seria iniciada pelo Ministério Público, independentemente de inquérito ou de justificação, beleza? Importante muito estudar a lei de abuso de autoridade, porque ela vai vir na nossa prova. Nosso gabarito da questão, que questão nós estamos? 20, letra B. Vamos lá, 21. Vamos ver aqui, depois a gente continua na próxima aula, se der o nosso horário, tá? Diz o seguinte, sobre o regime jurídico da liberdade provisória, é correto afirmar que
Diz o seguinte, a letra A. Diz o seguinte, a letra A. Deixa eu ver se eu estou pulando aqui, pessoal. Tá aqui. A cassação da fiança poderá ocorrer com a inovação da classificação do delito tido inicialmente como afiançado. Pessoal, olha só. Vão lá no artigo 339 do Código de Processo Penal. 339 do Código de Processo Penal. Carol, lê para mim o artigo 339. Tô indo para lá. Tô indo para lá. Vai lá. Eu vou me adiantar aqui, mas você vai para lá. Todo mundo tem que ir. Diz o seguinte, artigo 339. Será também... Vai, Carol, segue o jogo, vai lá. Será também cassada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável, no caso de inovação na classificação do delito. Beleza, né, pessoal? É o nosso gabarito. O que é a cassação da fiança? A fiança ela foi dada de forma indevida, não cabia ali naquela situação, caça-se a fiança. Mas eu também vou poder cassar a fiança quando ocorrer uma inovação da classificação do delito, dizendo que o delito não é mais afiançável e ele é inafiançável, caça a fiança, prende de novo. Mas eu posso soltar ele sem fiança, tá? Letra B. Não poderá haver reforço da fiança mediante inovação da classificação do delito. Vai lá para o artigo agora 340. Existe uma coisa que se chama reforço da fiança, tá? Artigo 340 do CPP. Beleza? Bom, anotando aí do lado do seu material ou no seu caderno para depois você colocar no seu material e vai marcando. Por que eu sempre coloco os artigos? Porque depois eu preciso que você volte lá no seu Vadmec e você lê esses artigos, porque eles foram cobrados em prova. E se eles foram cobrados em prova, a possibilidade de eles serem cobrados novamente na sua prova é muito grande. Porque quando que eu vou poder reforçar a fiança? Oi, Ingrid. Professor, esse final é afiançável? Eu não entendi muito bem essa letra A. É porque eu li aqui o artigo, né? Imagina que, por exemplo, Ingrid, presta atenção. Imagina que, por exemplo, você cometa um crime que ele é afiançável, tá? Você podia pagar a fiança para você se ver em liberdade provisória. De repente, a lei muda e fala o seguinte, esse crime que a Ingrid cometeu aqui não é mais afiançável, ele passa a ser inafiançável. Entendeu? Então, olha só, a cassação da fiança poderá ocorrer com a inovação da classificação do delito, tido inicialmente como afiançável, e agora ele é inafiançável. O artigo, você escreveu, falou a mesma coisa de forma diferente, tá? Vamos lá na letra B. Artigo 340 diz o seguinte, todo mundo está com ele aberto, né? Será exigido o reforço da fiança em 3 situações. Primeira, quando a autoridade tomar por engano fiança insuficiente, ele fala, poxa, foi muito baixo, né? Quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados, por exemplo, ele hipotecou lá, como o artigo fala, materiais preciosos, pedras preciosas, né? Ele pegou umas pedras preciosas e pagou a fiança dele. Durante o tempo, teve uma depreciação dessas pedras preciosas. O que o juiz faz lá, manda para ele? Opa, a autoridade vira para ele e fala o seguinte, vamos aumentar essa fiança, reforçar a fiança. Ou então, quando for inovada a classificação do delito. São 3 situações, né? A letra B diz, não poderá haver reforço da fiança mediante inovação da classificação do delito. E eu te digo, poderá sim. Quem é que diz? Artigo 340, no caso aqui, inciso 3, tá? Letra C. O pagamento da fiança poderá ser dispensado pela autoridade policial em face da situação econômica. Gente, se você olhar lá no artigo 325, vai lá no artigo 325, tá? Ele diz, olha, o valor da fiança será fixado pela autoridade que conceder nos seguintes limites. Beleza. 1 a 100 salários mínimos, 10 a 200. Aí ele coloca lá. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser, então vou colocar aqui, ó. Ela vai poder ser dispensada
ela pode ser reduzida até o máximo de 2/3, ou ela vai poder ser aumentada em até 1000 vezes. Eu já vi situações, pessoal, em que o delegado de polícia arbitrou 2 salários mínimos para o preso, tá? Então, aqui, fiança. O delegado de polícia arbitrou 2 salários mínimos para o preso. Aí, remete o auto de prisão em flagrante para o delegado de polícia, para o juiz. Chegou lá, o juiz viu que o cara ficou 2, 3 dias preso, não pagou, falou, poxa, esse cara, ele é pobre, né? Então, eu vou dispensar. Ou então ele fala, poxa, eu vou reduzir, mas ele só pode reduzir até 2/3. Assim como eu já vi pessoas em que o delegado de polícia arbitrou lá R$1.000. Quando foi mandado para o juiz, o cara vai e paga essa fiança. Quando foi mandado para o juiz ele fala, o quê? R$1.000? Esse cara é milionário, pô. Eu vou aumentar. Ele pode aumentar em até 1000 vezes este valor aqui. Mas só tem um caboclo que vai poder fazer isso. E ele se chama juiz. Não pode ser o delegado de polícia. Beleza? É só a autoridade judiciária. Perfeito? Letra D diz o seguinte: o quebramento injustificado da fiança importará na perda total de seu valor. Pessoal, convido os senhores para abrirem lá o artigo 343 do seu Código de Processo Penal. Vai lá, artigo 343 do seu Código de Processo Penal. Aqui no artigo 341, volta um pouco, ele vai me falar o que é a quebra da fiança, tá? Ele vai me falar o que é a quebra da fiança, tá? Vou colocar bem aqui, ó. Quebra da fiança. O artigo diz o seguinte: quando a pessoa foi lá, foi determinada a fiança para ela pagou, para depois ela tem que continuar no processo. Ela foi intimada, tá? E ela não comparece, quer dizer que ela quebrou a fiança, tá? Se ela causar qualquer ato de obstrução ao andamento do processo, se ela resistir, claro, de forma injustificada, a uma ordem judicial, ou se ela praticar uma nova infração penal, considera-se o quebramento da fiança. Isso tudo aqui, artigo 341. Mas para responder à nossa questão, tá? Artigo 341, nós precisávamos conhecer o que está lá no artigo 343. E ele diz aqui: o quebramento injustificado da fiança importará na perda da metade. Olha o que o artigo fala: perda da metade do seu valor. Tá bom? E aí o juiz vai poder decidir se ele aplica uma outra medida cautelar ou se ele vem e prende o cara preventivamente. Entendeu? Então, muito cuidado, que você não perde a totalidade dela, não. Você perde só a metade, tá bom? Olha só, pessoal. A gente vai parar aqui, que já está dando 10 horas da noite, perfeito? Tem mais algumas questões no seu material, tá? Tem mais algumas questões no seu material. Na próxima aula que a gente for fazer, a gente finaliza essas questões aqui, tá bom? E entra em outro tema muito importante para a nossa prova. Então, anote aí, ok? Que na nossa próxima aula,
A gente continua, vou até colocar aqui, próxima aula. A gente continua daqui. Professora? Perfeito? Pessoal, tudo bem até aí onde nós fomos? Professora? Oi. Só uma dúvida, por favor. Ah. No caso do aumento de até 1000 vezes a fiança, só o juiz? Só o juiz, cara. Qualquer